Neemias 13, versão King James atualizada. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas Escrituras se achou registrado que o amonita e o moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isso para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa orientação da lei, excluiu sumariamente de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o supervisor dos depósitos da casa de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, determinados para os levitas, para os músicos e cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão e então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que imediatamente todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para as suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhe indaguei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida, convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E nomeei como tesoureiros para que supervisionassem os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escriba, e Pedaías dentre os levitas, e como assistente deles Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança, e portanto receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério. E orei: lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa de meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Naqueles dias, observei que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o Shabat, o sábado, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o juntamente com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. E em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém entre os filhos de Judá. Por esse motivo, censurei os nobres de Judá e lhes questionei: por que estáis praticando um mal tão grande, profanando o dia do sábado? Porventura os vossos pais não cometeram o mesmo erro e por isso nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e essa cidade? E vós ainda provocais ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do sábado. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do sábado.
Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não vieram mais às portas da cidade no dia de sábado. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões, a fim de garantir que o dia do sábado voltasse a ser respeitado como sagrado. Além disso, naquela época constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos gentios e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahvé o nome de Deus e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomareis as filhas deles para vossos filhos nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E nesse presente momento, temos que ouvir que praticais esse mesmo grande mal, essa deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. E eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença. E orei: não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Desse modo, purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs, e lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com o seu próprio cargo. Também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E orei: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus.